para as nossas crianças, e elas pegarem o evangelho superficialmente, lá na frente eles não vão conseguir digerir e vão desviar. Como aí tem estatística de que os nossos jovens, 80% quando chega na faculdade, quando vai aí cursar um nível superior, se desvia. Por que desvia? Porque o nosso cristianismo no Brasil, não somente na nossa igreja, no Brasil inteiro, não tem costumes de examinar as escrituras como deveria examinar. E quando chega na faculdade, quando chega na universidade, o que lá se quer é lógica. Eles pedem o que é verídico, o que é palpável, o que a ciência diz. E quando o nosso jovem não tem esse intelecto, não tem o conhecimento da palavra, eles não vão ter resposta. E quando a gente não tem resposta para aquilo que nós acreditamos, a tendência é só cair a ponto de... Então, por isso, 80% dos nossos jovens que vão para a universidade, eles se desviam por falta de conhecimento. E quando chega lá, aqueles que não entendem, que não compreendem, que não seguem o cristianismo, eles vão querer algo lógico, algo que seja verídico, algo que seja palpável, algo que seja visto, algo que a ciência o comprove. Então, quando não temos essas respostas, a tendência é nós o abatemos na nossa fé. Então, por isso devemos aí preparar os nossos jovens para enfrentar estas turbulências, esses vendavais que hão de vir para frente. Então, até nós, que estamos todos os dias na igreja, que somos adultos, encontramos aí pessoas que de vez em quando nos confrontam, de vez em quando nos truca e tenta nos abater na nossa fé, mas o nosso Deus é fiel para nos livrar e nos dar sabedoria para apregoar a sua palavra. Ser disciplinado e estar pronto para suportar o sofrimento. O cristianismo de hoje em dia, que é pregado em muitas das igrejas, não é mais o cristianismo de sofrimento, mas é um cristianismo de autoajuda, como sempre falei aqui. O povo está à procura de um cristianismo de autoajuda. Mas Paulo e Jesus nos alertou. Jesus falou que nós tínhamos que levar a nossa cruz, tínhamos que cada um carregar a sua cruz, e que o cristianismo que ele ensinou era um cristianismo que primeiramente nós tínhamos que buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Mas nos dias de hoje estão buscando primeiro as demais coisas, e se depois as demais coisas virem, eu serei fiel. Mas Jesus não nos ensinou assim. E Paulo está dizendo que devemos entender que temos de enfrentar os sofrimentos. Manter seus olhos e sua mente firmada em Cristo. Haverá muitas turbulências, muitas desavenças, mas que o nosso foco deve ser Cristo. Que o nosso foco deve ser aquele que um dia excedeu ao céu dizendo que voltaria da mesma forma em que ele foi, e nós estamos à espera. Assim como o povo ali 60, 65 anos, 100 anos depois que Jesus o partiu, esperava Jesus naquela época, já se passou-se 2000 anos, nós temos que esperar Jesus como se ele viesse hoje. Não temos que pensar, mas já passou tantos os tempos e ele nunca o veio. Jesus está voltando aí diariamente, individualmente para pessoas. O coletivo eu sei, e nós sabemos que um dia ele voltará para buscar o seu povo coletivamente, mas todos os dias, diariamente, pessoas estão partindo e muitos sem Deus. Amém? Paulo desafia Timóteo a conservar a sã doutrina, rejeitar os erros e evitar conversas não edificantes, manejar corretamente a palavra da verdade e a manter sua vida pura. Então, o que ele fala para Timóteo? Conservar na sã doutrina. Às vezes a gente até ridicularizado, como já vi muitos, por causa
às vezes, de alguns costumes nossos. Então, o meu conselho para os irmãos é que quando alguém vir falar acerca de que nós estamos exagerando, fale para eles: é melhor a gente pecar por excesso de que pecar por desleixo, por deixar. Então vamos pecar, mas que vamos pecar por excesso. Se nós estamos fazendo com zelo, na presença de Deus, com zelo, que alguém vem dizer que isso é isso, por causa disso, o nosso cristianismo tem perdido a essência, por causa que muitos abriram as portas e hoje estão aí o evangelho de portas largas para tudo quanto é lugar. Mas nós que continuamos aí na sã doutrina, vamos permanecer firmes na presença do Senhor, sabendo que nós vamos receber o nosso galardão, mas que temos que vigiar dia após dia na presença de Deus. 5. Ensino para a igreja atual. Vivemos em tempos difíceis, por isso tudo o que for necessário para permanecermos firmes em Cristo, deveremos fazer. Da mesma forma que Paulo a Timóteo batalharam para perseverar a sã doutrina e a verdade, que os falsos mestres queriam contaminar a igreja de Éfeso. Hoje nós também temos que trabalhar, pois atualmente há muitas heresias se propagando e contaminando o cristianismo contemporâneo. Nós sabemos disso, né, irmão? O cristianismo aí, como Paulo diz, que muitos iam fazer da palavra negócio, está acontecendo muito nos dias de hoje. E o inimigo, ele não é bobo, ele não é tolo, e ele tende a usar os falsos para que aqueles que estão lá fora não venham para a verdade por causa de outros. Quantos a gente não encontra na rua, que a gente até prega, até mesmo os familiares da gente, e às vezes não se rende aos pés do Senhor por conta de outros hereges, por conta de falsos mestres, por conta de falsos que propagam o evangelho de mentiras e acaba perdendo a credibilidade. Eu me lembro muito bem, há mais ou menos 25 anos atrás, quando um tio meu foi consagrado a pastor ali na Paraíba, e toda a família eu soube, mandaram carta para todo mundo: fulano agora é pastor. Então era algo de muita valia. Um pastor, há 30, 40 anos atrás, um pastor em uma cidade, ele tinha ali a autoridade de ir até um delegado e pedir para soltar um preso. Hoje a gente anda na rua, às vezes tem até vergonha de dizer que é pastor por causa de outros que envergonha aí a nossa patente. Então, que nós viemos a cada dia nos apresentar dando de melhor para Deus, como Paulo falou, né? Aprendendo na palavra de Deus e com o nosso testemunho. O nosso testemunho é de grande valia na sociedade, porque Jesus vai dizer que o ímpio, ele vê um mosquito nas costas de um cristão, mas não vê um camelo lá nas costas de um outro. Então, se nós errarmos um tantinho assim, todo mundo está vendo. Então, a nossa vida é vigiada 24 horas pelos nossos vizinhos, pelos irmãos na igreja. Então, que nós viemos ser firmes. Nós nunca viemos vacilar, porque se nós vacilar, o nosso adversário está aí querendo nos tragar e nos derrubar. Os verdadeiros cristãos, chamados e escolhidos por Deus, precisam estar dispostos a enfrentar as oposições ao verdadeiro Evangelho. Esta solidificação na palavra da verdade, com isso não serão levados por nenhum ensinamento antibíblico. Todos os cristãos devem aprender a sofrer perseguições e angústias por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Então devemos aprender aí a sofrer essas perseguições, a sofrer aí injúrias,
mas sabendo que nós vamos ter o nosso galardão. Nós sabemos que nós vamos ter aí a nossa coroa que está nos esperando. É aquele que vencer até o fim. Então, tem aí acerca alguns imaginam que um cristão sendo salvo para sempre, né, que é acerca da predestinação, mas nós imaginamos aí que a palavra do Senhor está clara em dizer que é aquele que perseverar até o fim. Significa que se não perseverar, no meio do caminho vai ficar, no meio do caminho vai padecer. Então, conclusão, para nós terminamos a lição de hoje. Paulo encerra esta carta como se estivesse lendo seu testemunho, demonstrando inabalável firmeza, paz, confiança na hora da morte e um profundo sentimento de dever cumprido. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, observamos o momento em que veio a profecia de Deus por intermédio do profeta Agabo, dizendo que em Jerusalém Paulo seria entregue aos gentios, enquanto todos ao seu redor chamava e se lamentava. Reflita sobre o que Paulo disse. Mas Paulo respondeu: que fazei-vos chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo foi martirizado e decapitado em Roma por ser cidadão romano no governo do imperador Nero. Certamente ele foi um dos maiores exemplos de fé, amor, obediência e confiança em Deus. Então Paulo tem um aí chamado Martinho Lutero, que ele falou essas mesmas palavras de Paulo quando ele foi descer para ser julgado pela a sua rebeldia contra a Igreja Católica. Já tinham matado ao Ganso e alguém fala para Martinho Lutero que há 100 anos atrás alguém tinha ido para lá para ser julgado, um homem chamado Ganso, e tinha morrido. E eles tinham matado. E Martinho Lutero responde quais as mesmas palavras de Paulo: ainda que naquela cidade esteja demônio, do tanto de telha que tem naquela cidade, eu ainda irei lá por amor à palavra de Deus. Então Paulo respondeu que não importava o que lhe esperava, o que tinha de vir, morte, mas que o mais importante para ele era que o Evangelho fosse propagado. Paulo, nos seus últimos dias de vida, acreditava, e como tem aquela sua fala última, né, que ele diz: eu combati um bom combate, encerrei a carreira, mas o mais importante ele vai dizer: eu guardei a minha fé. Que nós viemos permanecer, que nós viemos ser fiel, viemos permanecer entre meio às lutas, entre meio às pelejas, entre meio a tudo que vinha por à frente, mas que nós viemos naquele dia, naquele último momento, naquela última hora dizer assim: mas eu guardei a minha fé. Amém? Que Deus continue abençoando e continue falando em cada coração, em nome de Jesus.